Hoje, a gente vai fundo em um dos textos mais influentes e, vamos ser sinceros, complexos da história, a Bíblia. Nesta análise, vamos explorar a história dela, como ela foi montada e, claro, a jornada incrível que permitiu que ela sobrevivesse por tantos e tantos séculos. Quando alguém fala Bíblia, o que vem à cabeça? Para muita gente, a imagem é de um único livro, certo? Pois é, a realidade é bem mais fascinante. E olha, talvez a sua percepção sobre isso esteja prestes a mudar. E a primeira grande surpresa já está no nome. A palavra Bíblia, veja só, vem do grego, da Bíblia, que quer dizer os livros, no plural. Então, desde o começo, a gente não está falando de um livro só, mas de uma biblioteca inteira, que foi compilada ao longo de muitos e muitos séculos. Então vamos pensar nela exatamente assim, como uma biblioteca antiga. A nossa análise de hoje vai ser como um passeio por essas prateleiras, para a gente entender como essa coleção incrível foi formada. E para a gente começar a ter uma ideia da escala disso, olha só esse número: 1.500 anos. É isso mesmo, esse foi o tempo aproximado que levou para todos os textos dessa biblioteca serem escritos. É um projeto literário gigantesco que durou mais de 1,5 milênio. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Quem escreveu esses textos todos? Onde? E como? É isso que a gente vai investigar agora, olhando para os autores e para o mundo em que eles viviam. E a resposta, já adianto, não é nada simples. Não foi uma pessoa, nem duas, foram mais de 40 autores diferentes. E é justamente esse número que começa a mostrar o quão diversa essa biblioteca realmente é. E olha só que grupo variado. A gente está falando de reis, pastores, profetas, pescadores, médicos, generais, escribas. A experiência humana que está contida nesses textos é simplesmente impressionante. Imagina só, de um rei no palácio a um pescador no barco. Cada um trouxe uma perspectiva completamente diferente para essa coleção. E essa diversidade toda vai além dos autores, viu? Geograficamente falando, a história se espalha por uma área enorme. A maior parte, claro, foi escrita lá na Ásia, onde hoje a gente chama de Oriente Médio. Mas partes super importantes, como algumas das cartas do Novo Testamento, por exemplo, foram escritas já na Europa. E aí, linguisticamente, a coisa fica ainda mais interessante. É um verdadeiro tesouro. A base são 3 línguas antigas. Primeiro, o hebraico, que é a língua de quase todo o Antigo Testamento. Depois, o aramaico, que aparece em umas partes bem específicas, tipo em Daniel e Esdras. E por fim, o grego koiné, que era tipo o inglês daquela época, a língua comum, usado para escrever o Novo Testamento inteirinho. Bom, agora a gente chega num dos pontos mais incríveis dessa história. Como esses textos sobreviveram? Como é que uma coleção tão, mas tão antiga conseguiu chegar até os nossos dias? Essa é a grande questão, né? Pensa só, com tantas guerras, com a deterioração natural dos materiais, com a simples passagem de milhares de anos, a preservação desses escritos é um feito, assim, notável. A resposta para essa pergunta está, em parte, nesse número aqui, mais de 25 mil. Esse é o tanto de manuscritos antigos da Bíblia, ou de pedaços dela, que já foram encontrados até hoje. É uma quantidade de evidência textual que é, sinceramente, de cair o queixo. E o que isso significa na prática? Significa que a Bíblia é, de longe, o livro mais bem documentado de toda a antiguidade. Nenhum outro texto antigo chega nem perto desse nível de documentação. E essa abundância toda de manuscritos é o que permite aos estudiosos comparar as cópias e confirmar a precisão do texto com o passar do tempo. Essa linha do tempo mostra alguns momentos-chave nessa saga da preservação. Começa lá atrás com traduções antigas, como a Septuaginta, que ajudaram a espalhar os textos, e vai até a descoberta incrível dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Pensa só, esses pergaminhos ficaram escondidos por quase 2.000 anos, e quando foram encontrados, serviram para confirmar a fidelidade impressionante com que os textos foram copiados ao longo dos séculos. Bom, agora a gente vai para uma parte bem fascinante. As fontes que a gente analisou destacam algumas passagens que parecem ter um eco, uma ressonância, com descobertas científicas que só foram feitas séculos ou até milênios depois. Pega esse primeiro exemplo, do livro de Jó, que é um dos mais antigos da Bíblia. A gente está falando de um texto escrito lá por volta de 1500 a.C. E ele descreve a Terra como suspensa sobre o nada. Para pensar, né? É uma ideia bem abstrata para aquela época. Aí a gente dá um salto de milhares de anos, até o século XVII. É quando Isaac Newton entra em cena e formula a lei da gravidade.
explicando com a matemática como os planetas e estrelas, incluindo a nossa Terra, se mantêm em órbita, flutuando no vácuo do espaço. Aqui tem outro exemplo bem interessante. É uma frase poética, lá do Salmo 8, que fala sobre veredas ou caminhos nos mares. E a história que contam sobre esse verso é fantástica. Dizem que um oficial da Marinha Americana, chamado Matthew Maury, leu essa passagem e pensou: ué, se a Bíblia fala que existem caminhos no mar, eles devem existir de verdade. E essa ideia teria motivado a pesquisa dele, que acabou levando ao mapeamento das principais correntes oceânicas, uma coisa que simplesmente revolucionou a navegação. Bom, isso tudo nos leva a uma pergunta bem lógica, não acha? Com mais de 40 autores, de épocas e culturas tão diferentes, escrevendo ao longo de 1.500 anos, como é que essa biblioteca pode ter alguma coerência? Será que existe uma única história, uma linha mestra que conecta tudo isso? Pois é, segundo a análise das fontes, a resposta é sim. Apesar de toda essa diversidade, parece que emerge um arco temático bem consistente. Uma história que começa com a criação, depois passa pela queda da humanidade, aí introduz a promessa de uma redenção, chega no seu ponto alto, no seu clímax, e termina com uma visão de restauração final de tudo. Então, para a gente resumir os pontos principais. No quesito preservação, a Bíblia não tem comparação na antiguidade. No alcance, ela foi traduzida para mais línguas do que qualquer outro livro na história. E no impacto, bom, é inegável que é um dos pilares da cultura ocidental. E a gente termina com essa reflexão. Como é que uma coleção de textos antigos, escrita por dezenas de pessoas diferentes ao longo de 1,5 milênio, consegue manter um impacto tão único e tão duradouro na história da humanidade? Independentemente da perspectiva de cada um, o jeito como essa biblioteca antiga foi escrita, preservada e unificada em sua mensagem, e como ela continua a moldar o nosso mundo, continua sendo um dos fenômenos mais notáveis da história.